Curiosas Mentes. Olá, mente curiosa! Você que gosta de ciência e de conhecer o mundo, bem-vindo ao mundo de descobertas e maravilhas. Você está no Curiosas Mentes. Aqui vamos explorar o incrível mundo das ciências, exercitando a nossa curiosidade e nos divertindo muito ao longo do caminho. Eu sou a Viviane Marques e estou muito animada para essa jornada científica com todos vocês. Vamos lá? Curiosas Mentes. A curiosidade de hoje nos traz algumas perguntas. Como que o computador funciona? O computador conversa conosco? Qual a língua o computador fala? Nossa, será que conseguimos resposta para essas perguntas? Vamos embarcar nessa emocionante viagem. Como conseguimos usar códigos para executar tarefas através de um computador? Preparados? Neste episódio de Curiosas Mentes, vamos explorar a iniciação à programação de computador. Mas o que é programação? Eu sou programadora e vou dizer para vocês que programação é um processo de escrita de um programa de computador. A gente conversa com o computador. Os programas de computador são escritos por meio de linguagens de programação. Com essas linguagens, podemos viver situações que favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades. Crianças, adolescentes, jovens e adultos podem programar o computador e fazer coisas incríveis acontecerem. Que tal vermos alguns exemplos? Vamos conhecer um projeto que está estimulando as escolas a incluírem a programação em sua rotina. Vejam algumas imagens e comecem a imaginar. O que você observou, mente curiosa? Apenas cientistas ou desenvolvedores podem programar? Será? Vamos tirar essa dúvida com uma entrevista. A jornalista minha xará, Viviane, vai conversar com a Elaine, coordenadora do projeto que vocês viram as fotos, para podermos entender um pouco melhor sobre a iniciação à programação. Não é de hoje que o Projeto WASH tem um olhar atento para o amanhã. No ano de 2013, o físico Victor Mamana decidiu abrir as portas do Centro de Tecnologia da Informação Renato Ascher para a comunidade, dando acesso ao aprendizado de programação e informática de maneira democrática e lúdica. Lá também funcionava o Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas. O WASH é um acrônimo, sabe? Ele quer dizer Workshop Aficionados por Software e Hardware. E ele virou um programa. É uma iniciativa que nasceu aqui em Campinas, no Centro de Tecnologia da Informação, CTI Renato Ascher, na época na gestão do Victor Mamana, que foi outrora uma criança que teve a experiência com o Scratch, passou a ser um gestor público e abriu uma unidade de pesquisa para a comunidade do entorno. E esse ano a gente está comemorando 10 anos de programa de educação científica e tecnológica por meio do WASH. E como que funciona esse programa? Então, Viviane, esse programa ele foi inspirado, na década de 60, 70, o professor, o pesquisador, o cientista Seymour Papert, ele trouxe a linguagem de programação Logo, E ele trazia a importância, na década de 60, o uso dos computadores não era pensado para uso doméstico, Mas o Papert também, trabalhou com o Piaget. E ele falava na década de 60 que ia chegar um tempo
que as crianças iriam substituir o lápis pelo computador. E a gente está vivendo esse tempo, né? Então ele desenvolveu esse método, o logo. Aí uma professora daqui de Campinas, a professora Afira Ripper, também estava pesquisando, esteve no MIT, né? O Papert foi professor no MIT. Ela esteve no MIT, trabalhou com ele e também pesquisava o uso do computador na educação. Então, juntando o Papert e a professora Afira Ripper, assim também como a professora Cecília da Unicamp, a gente foi bebendo nessas fontes, né? Nós estávamos numa unidade de pesquisa que tinha uma gestão preocupada em abrir esse equipamento público para a comunidade. Então começou com um grupo de voluntários aos sábados, recebendo as crianças, né? Nessa unidade de pesquisa tem equipamento, tem computadores e tinha pessoas que estavam interessadas em levar a programação para a criançada. Aí chamamos as lideranças dos bairros, na ocasião, né, na época a gente começou ali na Vila Olímpia, e a gente começou a experimentar esse método. Então, como é que funciona? A gente recebia as crianças nessa unidade de pesquisa, esperamos que essa unidade de pesquisa volte a receber as crianças, abrirem os seus laboratórios, né? E nós tínhamos uma parceria também no início com o Instituto Federal de Campinas, que esse ano comemora 10 anos. Então nós juntamos uma unidade de pesquisa com uma unidade de educação e uma comunidade carente de atividades. Então nós recebíamos ao sábado 60 crianças, abrimos os laboratórios e começamos a oferecer a linguagem de programação, o Scratch. Então, outrora, o logo, atualizando o Scratch, né? E qual que era a proposta? A gente trabalha com a perspectiva de ensinar para aprender e aprender brincando. Então, nós atendemos crianças desde o ensino fundamental, os alunos do ensino médio e da graduação. Então, os alunos, a gente trabalha com a linguagem de programação, com o audiovisual, dentro das temáticas que são interessantes. Então, e a linguagem de programação, as nossas crianças, elas jogam o tempo todo, né? São muito mais espertas do que nós. E aí, por que não ensinar as crianças a produzirem os seus jogos? Porque aí você vai ressignificar também o uso da tecnologia, né? E elas aprendendo a programar, elas aprendendo a fazer o seu jogo, ela vai aprender o raciocínio lógico, a criatividade, a matemática, a narrativa. Porque para fazer um jogo, você tem que trazer vários elementos, né? Então a gente começou com essa brincadeira. E mais alguns, a gente começou em 2013, e em 2015 nós fomos buscar financiamento para a gente ter bolsistas no programa. Aí nós conseguimos, né? O programa ele é financiado por emendas parlamentares, o programa ele é vinculado ao CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e nós começamos a trabalhar com o conceito de multiplicação. Então, como é que é isso? Considerando que a gente estava com o Instituto Federal, vários voluntários, pessoas que queriam compartilhar conhecimento, nós desenhamos um plano de trabalho para os alunos do ensino médio. Então, os alunos do ensino médio, eles recebem uma bolsa, eles têm que desenvolver um projeto de pesquisa do interesse dele, do orientador dele, e esse aluno tem que dedicar 3 horas semanais compartilhando esse conhecimento, ensinando as crianças do ensino fundamental a produzirem os seus jogos, a produzirem os seus vídeos. Você trouxe um livro aí que ajuda a entender tudo isso? Foi publicado em 2013, né?
que traz a referência da pesquisa e a tecnologia na formação docente. É o livro da professora Fira Ripper, com vários educadores e educadoras daqui da rede municipal, que levou essa dimensão também. Como é que a gente pode trabalhar a ciência, a pesquisa, a partir do ensino fundamental? Elaine, sou estudante, quero fazer parte do programa WASH. Conta pra gente quem pode participar, como participar, tem inscrição, paga ou não? Aí entra em contato conosco, nosso site é wash.net.br, o nosso e-mail é coordenação@wash.net.br. As escolas que estiverem interessadas, elas têm que aderir ao método, ter disposição, ter uma equipe que a gente possa multiplicar para ela também multiplicar na sua rede de ensino. A gente também tem alguns bolsistas, né, que ajudam nesse processo de multiplicação e a gente constrói junto. Conversamos com a Elaine, que é coordenadora do projeto WASH, para sabermos que qualquer pessoa pode aprender programação. Ela nos contou como surgiu essa ideia de um programa para ensinar programação nas escolas. Depois de saber um pouco sobre o WASH, vamos conhecer um estudante que participa deste projeto desde pequeno. Esse estudante é o Pablo. Ele aprendeu programação na escola e agora é um jovem multiplicador que ensina programação. Você sabe o que é o Scratch? O aluno Pablo Silva Ferreira é craque quando se trata desse programa e conta um pouco sobre sua experiência na escola e o seu contato com o Scratch. A minha história na escola começa em 2015 aqui no Bernardo Caga, no Vila Olímpia. Foi quando o governo entregou essa escola pra gente. Eu segui desde o meu 4º ano aqui. Eu resido aqui no Olímpia desde quando eu nasci. É um bairro um pouco afastado do centro de Campinas, não muito, porém é afastado. Eu sempre morei com a minha mãe, sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre quis saber de muitas coisas. Não é nem por isso que eu sou formada em grandes cursos, como o pacote Office, estou me formando em técnica em alimentos, tenho manicure, estou fazendo reparar na máquina do pessoal dos Considas, tenho os mãos na massa com o pessoal da Bambini. O Scratch também, que foi o que me ajudou muito, que foi que me fez alcançar muitas portas, não só no mundo robótico, mas também no mundo tecnológico. O Scratch ele é uma plataforma totalmente digital. Ele se baseia como um gatinho, você vai começar ele sempre como um gatinho no começo de tudo, e ele vai te dar a possibilidade de você criar jogos, histórias, animações. Esse negócio de como eu conheci o Scratch foi em 2018. Foi com o pessoal do WASH. Começou com uma vanzinha saindo daqui do bairro, levando a gente para aqui para o Centro Tecnológico de Informação, CTI. A ideia do WASH era incluir o pessoal do bairro dentro do mundo das máquinas, realmente, trazer a informática para o pessoal de bairros distantes. Logo em 2019, 2018 também, o pessoal não lembro a escola, exatamente a escola, me chamou para dar aula para eles do que era o Scratch. E aí a gente deu o básico, que foi o que eu aprendi, o que era o básico, o labirinto. As pessoas começam o básico pelo labirinto, porque é o mais fácil. Então é fácil de eu te ensinar como que funciona o labirinto e como que funciona o Scratch. O Pablo tem muita experiência quando se trata do Scratch e já até deu aula para crianças mais novas. Foi dividido em algumas partes, eram 3 salas. E eu estava extremamente nervoso. Então, para mim, foi muito difícil logo de cara. Mas depois eu comecei a pegar o jeito. Para mim, começou a ser algo mais simples. Hoje em dia, para mim explicar algo, eu acho muito mais fácil do que era antes. Porque eu tenho ainda muita vergonha de falar em público e tal. Mas ensinar o Scratch, naquele momento, foi algo muito difícil. Porém, depois eu comecei a pegar o jeito. Então, se tornou algo mais fácil. Usando da sua experiência, ele dá algumas dicas e explicações para os iniciantes. Uma das dicas principais é o quando bandeira é clicada, que é um bloco do jogo. Ela é essencial para o jogo em si.
Por que ela é tão essencial assim? Para um jogo começar, alguém tem que mandar que ele comece. Não tem como só simplesmente eu sair jogando um monte de comando aqui. Então, para mim, explicava assim, gente, o básico de quando vocês forem fazer é sempre colocar o quando bandeira clicado. Então, vocês vamos começar a criar como o gato vai andar. Então, vamos começar. Quando bandeira clicada, a gente já vai explicar assim, aqui é o começo. Então, toda vez que eu apertar naquele botão, o jogo vai começar. Então, eu vou te explicar para você como que o gato vai andar. Você vai ter que dar uma ordem para ele. Se você apertar tal lugar, o gato tem que ir para tal lugar. Se apertar em tal lugar, o gato tem que ir para tal lugar. Se o gato tocar em tal lugar, ele tem que voltar para tal lugar. Era basicamente isso, uma explicação de se você tem que dar uma ordem e ele tem que te obedecer. Após conhecer a história do Pablo com a programação, vamos para um intervalo e voltamos já já. Você, mente curiosa, está assistindo ao Curiosas Mentes? Não saia daí! Curiosas Mentes. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Curiosas Mentes. Seja bem-vindo de volta ao Curiosas Mentes. No bloco anterior, vimos duas entrevistas, uma com a Elaine e a outra com o Pablo. Eles mostraram um projeto que está transformando a maneira como vemos a programação. Crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão em fase escolar têm a oportunidade de conhecer e experimentar o universo da programação. Eles desenvolvem projetos e criam novas possibilidades de uso das tecnologias. A história do Pablo nos mostra que realmente é possível aprender programação, motivado pela curiosidade, como a nossa mente curiosa. Por falar em curiosidade, será que a programação pode aparecer nas escolas de outras formas? Com certeza sim! Convidamos você, mente curiosa, para conhecer a experiência da Escola Raul Pila. Ciência na escola. Incluir o ensino da linguagem de programação nas escolas é uma tendência mundial. Isso porque ajuda o estudante a desenvolver habilidades importantes durante o processo de aprendizagem, como a criatividade e o raciocínio lógico. Em Campinas, a Secretaria Municipal de Educação passou a incentivar a cultura maker nas escolas. A professora Cíntia explica quais os benefícios para os alunos em aprender programação. A linguagem de programação ajuda nesse pensamento lógico, que acaba auxiliando em outras disciplinas também. Então, tanto na matemática ou até na arte, né? Eu sou professora de arte e eu acho que relacionar um contexto com uma imagem, um contexto com um movimento, né, artístico ou um objeto com um padrão faz parte desse pensamento lógico. Então, eu acredito que auxilie outras disciplinas também a desenvolver esse pensamento. Na IMF Raul Pila, uma das que realiza atividades com linguagem de programação, os alunos utilizam um kit entregue pela Secretaria de Educação. O material oferece, além de informações teóricas, também uma placa de programação, o microbit. É com essa pequena plaquinha que os estudantes conseguem criar contador de passos, instrumento musical e até bússola. Estou aqui com o aluno Marcos, que vai mostrar para a gente o que ele fez a partir da aprendizagem da linguagem de programação. Marcos, o que você montou aqui no computador? Eu montei um coração batendo e fiz um dado. E você fez toda essa combinação e passou para um microbit que está aqui virtualmente, né? Uhum. Para você ter a sensação de se está dando certo o comando que você programou aqui. Sim. E depois que você fez toda essa programação aqui, qual que é o segundo passo? O segundo passo é você pegar o aparelho que está aqui, conectar aqui e logo em seguida baixar. E daí você já consegue saber o efeito, na prática, o que deu certo. Sim. E o que deu certo aí? O dado, olha.
É só você balançar ele que ele aparece num número aleatório de 1 a 6. O trabalho realizado com os alunos dos 5º anos do ensino fundamental tem surpreendido pela criatividade. Esses alunos criaram uma programação que permite medir a umidade do solo. Como que surgiu toda essa criação? Então, nós fizemos um projeto no ano passado de pesquisa na escola e nós criamos um jardim, porque o tema escolhido foi sobre as flores, e usando o microbit, que também fazia parte da nossa pesquisa, os alunos criaram a programação para medir a umidade do solo, para ver quando o jardim precisava ser regado ou não. Olhando aqui, a gente tem a carinha triste, porque aqui a umidade está a 0, né? E tem a carinha feliz, que é quando a gente vai medir, coloca um prego no solo, conecta esse cabinho do jacarezinho, e se a umidade estiver ideal, ele vai aparecer uma carinha feliz. Isso mostra pra gente que o solo não precisa ser regado naquele dia. Se a carinha continuar triste, a gente precisa regar. E isso a gente faz o controle e também a economia da água, né? E agora a gente vai ver se essa programação deu certo lá no jardim da escola. Nós estamos aqui no jardim da escola e, como vocês veem, ele já está com a carinha feliz. Isso indica que a umidade do solo está ideal hoje para as plantas, né? A terra já foi regada de manhã e ele está com a carinha feliz. Aqui é um outro ponto do jardim e, como vocês podem ver, a carinha mudou. Ele está com a carinha triste. Isso indica que o solo está seco, que a plantinha não foi molhada hoje. Ela precisa ser regada. A professora Cintia explica que após as aulas de programação, os alunos passaram a ter mais interesse pelas atividades, buscando novos conhecimentos. Mas eu noto que eles têm ficado bem mais empolgados com as aulas e bem mais empenhados também em aprender novas programações, novos blocos, novas funções do microbit. Então, toda aula eles conseguem ouvir as instruções, eles ficam esperando que a gente comece já com o livro, comece já com o microbit. Então, acho que esse é um ponto positivo. Agora vamos ver como a programação está presente na escola João Alves dos Santos. Vamos saber como a programação faz parte do dia a dia da escola e dos alunos. Vamos lá! Por ser minha primeira vez experimentando esse material aqui, eu gostei bastante, inclusive, de mexer com ele. A programação é uma ferramenta para desenvolver habilidades cognitivas, estimulando a criatividade, raciocínio lógico e a resolução de problemas. A equipe curiosa do Curiosas Mentes veio até a escola João Alves dos Santos mostrar como os alunos estudam programação. A escola oferece ensino em tempo integral, do 1º ao 9º ano, além da educação de jovens e adultos. Vamos simular o funcionamento de um sistema de monitoramento agrícola. Então, esse sistema de monitoramento agrícola vai ajudar a gente a monitorar o solo das nossas hortas aqui da escola. Esse sistema vai monitorar a luminosidade, a umidade do solo e a temperatura do solo, que vai ajudar bastante no nosso sistema. Aí a gente programou da seguinte forma: para a gente apertar o botão A vai mostrar, só um momento, vai mostrar a temperatura do solo. Ou seja, o solo agora estaria a 21 graus, mas aí iria variar. Ou seja, se estivesse a 23, a gente aperta o A e vai mostrar o 23 certinho. Aí temos o botão B. O botão B vai mostrar a umidade do solo. Ou seja, se ele estiver muito seco, vai mostrar esse copinho vazio, que ele vai mostrar que ele vai precisar de água. Agora, se ele tiver muita água, aqui, ó, ele estaria encharcado. Aqui, ó, aí mostra o copinho transbordando. Mas caso esteja num nível ok de umidade, vai mostrar o copinho ok
e vai indicar que o solo está ok. Esse sistema é uma das atividades de programação. Essa atividade de programação, ela acontece porque nós, professores, né, do ciclo 4 aqui do João Alves, nós, pensando na qualidade de ensino do aluno, que passa aqui 8 horas por dia, né, quase que uma jornada de trabalho de uma pessoa adulta, né, sempre muito cansativo, extenuante para os alunos, a gente pensou em desenvolver atividades diferentes, né, que eles pudessem escolher, então, o que a gente chama de aulas eletivas. Então, como a escola tinha esse material, né, o Kit Inventura, que a prefeitura mandou para a gente, isso caiu como uma luva dentro desse outro projeto que a gente pensou das aulas eletivas. Né? Então, os objetivos aqui é desenvolver a autonomia, a responsabilidade, o processo criativo, né, a criatividade, a resolução de problemas, a resolução de conflitos. Então, esses são os objetivos gerais, não só aqui, né, da programação, mas das outras oficinas também, mas com outras abordagens. Os alunos aprendem e também ensinam uns aos outros, e juntos desenvolvem diversos tipos de jogos. Sim, o nível de luz. Conecta o nível de luz agora. Você tem que pegar outro. Se o nível de luz for igual ou maior, você tem que mudar, está igual. Igual ou maior que zero, então vai ter que mostrar uma imagem de um pontinho na tela. Onde que está o mostrar a imagem? Você já tirou isso. Está aqui no básico. Mostrar LEDs. Isso. Aí você conecta ali embaixo. Aí você coloca só um pontinho. Isso. E nenhuma rede de internet. O objetivo é ensinar os alunos a aprender linguagem de programação e mostrar a importância da tecnologia no dia a dia, além de trabalhar todas as disciplinas ao mesmo tempo. Eu comecei a trabalhar com a linguagem de programação com os alunos o ano passado, também na rede de Campinas, mas em outra escola. E ao mudar para essa escola no começo deste ano, eu quis trazer também esse projeto junto aos meus alunos. Por que eu escolhi a programação para trabalhar com eles, juntamente com o inglês? Porque é uma forma deles verem o inglês de uma forma mais concreta, né? Então, no dia a dia, quando a gente vai fazer a programação, eles podem, então, observar várias palavras, vários termos em inglês. Muitos termos da programação estão em inglês e nem existe um correspondente em português. Então, isso facilita muito na hora de você adquirir um vocabulário, de você se sentir mais próximo da língua. Então, esse foi o meu principal objetivo. Não só tornar a aula mais lúdica, mas também que eles pudessem aprender de uma maneira mais divertida. Curiosa, você gostou de conhecer as experiências das escolas integrais Raul Pila e Dr. João Alves dos Santos? Agora vamos mostrar quais caminhos você e eu podemos seguir para desenvolver nossa criatividade usando a linguagem de programação. Mas como fazer isso? Podemos construir jogos, histórias e o que você quiser imaginar. Fique aí, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Curiosas Mentes. HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Curiosas Mentes. Agora que já sabemos um pouquinho sobre o que é programação, surge uma nova pergunta. Como esse conhecimento pode ser aplicado? O professor André Santanquet, da Unicamp, vai nos contar, ainda no quadro Ciência na Cidade. Ciência na Cidade.
Um espaço onde a ciência pode ser explorada de diversas formas. Estamos no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp. O museu é o local onde desenvolve projetos. E o legal é que esses vários projetos são pensados na sociedade. O lugar é aberto à população. Aqui é possível desenvolver ciência na teoria e na prática. E o melhor, brincando. O que a gente pensa quando desenvolve um jogo é o princípio do que a gente chama de motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? O objetivo do jogo tem que estar alinhado com o objetivo da aprendizagem, certo? Então, o que eu quero que a criança aprenda tem que estar alinhado com o objetivo do jogo. E isso leva a gente a um desafio muito maior do que o desafio tradicional. Por quê? Porque nem sempre é fácil construir alguma coisa que tem um objetivo de aprendizagem alinhada com uma meta. É talvez um questionamento que a gente sempre faz na escola, né? Que você entra numa sala de aula, você tem que mostrar para as crianças por que elas estão aprendendo aquilo, né? E no caso do jogo, você tem a oportunidade de levar isso a uma outra esfera. Você não precisa nem explicar. Se ela não conseguir entender os conceitos, ela não consegue chegar na meta do jogo, certo? Então eu acho que o jogo na educação, ele tem uma capacidade única de criar um cenário onde a criança precisa aprender um certo conceito para alcançar uma meta do jogo, não é? E tem cada jogo desenvolvido aqui, esse simula o lançamento de foguete. E para vencer é preciso criar trajetória correta. Primeiro na telinha e depois bora pro real. O André vai contar um pouquinho pra gente como que funciona aqui o foguete. Então, esse aqui é um foguete de uma oficina que a gente desenvolve com as crianças, tá certo? Ele é feito a partir de garrafa PET, tá? Então as crianças desenvolvem com a gente e é uma desculpa para a gente estudar um pouco dos princípios, por exemplo, da física que a gente usa para a construção de foguetes, como a aerodinâmica, centro de massa, essas pedrinhas aqui em cima tem uma razão de ser para lançar o foguete. Então o primeiro passo é que as crianças constroem esse foguete com a gente, né? O passo seguinte é que elas vão fazer o lançamento do foguete, tá? Esse foguete ele funciona com água, que está ali, né? E funciona também com pressão de ar, tá? O princípio, o desafio qual é? Então, eu acho que vocês estão vendo ali, não sei se vocês conseguem ver a nossa pista ali, né? E tem um alvo, né? Então, a gente desafia as crianças a tentar encontrar o equilíbrio entre 3 variáveis para poder acertar o alvo. As variáveis são: quanto de pressão elas vão colocar aqui? Esse ar vai ser injetado no foguete, não é? Quanto de água? Essa água ela vai ser expelida e vai ser uma propulsão para o foguete, tá certo? E qual a inclinação? Porque esse lançador aqui ele inclina, tá? Você pode inclinar ele para acertar no alvo, ok? Então agora o Bruno vai fazer isso, ele vai tentar acertar no alvo. É isso, Bruno? Agora eu vou fazer experiência aqui, vamos ver como é que eu vou me sobressair. Então, o primeiro passo, Bruno, vai lá, é a água. Agora o Bruno vai colocar o foguete no lançador, vai até o fim, tá? Até o fim, pode empurrar um pouquinho aí. A inclinação definida e pressão ajustada, é hora do lançamento. Vai lá, puxa de uma vez só. Aê! E foi quase lá. Aí as crianças, elas anotam aqui, ó, os dados sobre qual foi a pressão, a quantidade de água, a inclinação, e anotam aqui para ver onde alcançou. Porque, por exemplo, você está vendo que o foguete ficou antes do alvo? O que a gente precisa mexer para tentar ir mais longe? É a inclinação, é a pressão? E aí vai trabalhando com isso. Uma alternativa para despertar o interesse dos alunos. A gente tem um tipo de jogo, a gente tem jogos que a gente faz que eles não são no computador. Por exemplo, a gente tem um jogo que faz um sucesso enorme aqui no museu, que é um jogo que tem que ser desvendado um crime.
certo? A gente chama de crime-versário. Foi um aniversário e crime no sentido de ninguém matou ninguém, mas alguém roubou os docinhos. E aí você vai ter que descobrir quem foi que roubou os docinhos. E a gente faz um processo todo de formação, porque a gente vai usar química para poder analisar a saliva das pessoas a partir dos copos, entendeu? Aí a gente vai mostrando vários princípios de várias áreas da ciência, né? Luz negra, aí a gente fala um pouco de física, para ver quem foi que comeu o açafrão. Aí a gente vai falando, mas por que o açafrão brilha quando é luz negra? Aí explica a física. Então a gente faz toda uma explicação e as crianças têm que usar isso para ir desvendando as pistas até chegar na solução final de quem roubou os docinhos. E isso é muito... As crianças acham sensacional. Isso é feito sem computador, por exemplo. Tem oficinas assim, né? E muitas delas, inclusive, isso é uma coisa interessante, elas são feitas ou são propostas por nossos mediadores. Os mediadores são alunos da universidade, não é? E isso é interessante por quê? Porque esses jovens, eles estão muito mais antenados com o que é de interessante, qual é o que nesse momento as crianças estão achando divertido, não é? E realmente, assim, eles acertaram na mosca. O bom é que tudo está disponível no site do Museu Exploratório de Ciências e é de graça. A questão importante é a gente primeiro pensar por que nós estamos criando um jogo, tá certo? Então isso é uma coisa muito importante, porque eu acho que simplesmente dizer, porque as crianças vão se divertir, é uma interpretação muito rasa do propósito de um jogo. É claro que num jogo as crianças vão se divertir, mas a gente achar que o simples divertimento leva à aprendizagem, eu acho que é uma interpretação rasa, né? Então, o que a gente pensa quando desenvolve um jogo é o princípio do que a gente chama de motivação intrínseca. O que é motivação intrínseca? O objetivo do jogo tem que estar alinhado com o objetivo da aprendizagem, certo? Então, o que eu quero que a criança aprenda tem que estar alinhado com o objetivo do jogo. E isso leva a gente a um desafio muito maior do que o desafio tradicional. Por quê? Porque nem sempre é fácil construir alguma coisa que tem um objetivo de aprendizagem alinhada com uma meta. É talvez um questionamento que a gente sempre faz na escola, né? Que você entra numa sala de aula, você tem que mostrar para as crianças por que elas estão aprendendo aquilo, né? E no caso do jogo, você tem a oportunidade de levar isso a uma outra esfera. Você não precisa nem explicar. Se ela não conseguir entender os conceitos, ela não consegue chegar na meta do jogo, certo? Então eu acho que o jogo na educação, ele tem uma capacidade única de criar um cenário onde a criança precisa aprender um certo conceito para alcançar uma meta do jogo, não é? Quando a gente estuda jogos, a gente vê várias teorias falando sobre, por exemplo, por que as crianças brincam, e a gente vê até que os animais, de uma forma geral, quando são novos, eles brincam entre si. Você vai ver leõezinhos lá brincando, né? Para que serve essa brincadeira? Na verdade, essa brincadeira é uma preparação para o mundo, né? Tem dois leõezinhos ali brigando, eles estão brincando entre eles não vão se ferir, mas eles já estão experimentando o mundo, já estão experimentando aquela brincadeira de um desafiar o outro, de não sei o quê, ou às vezes um leão vai perseguir uma borboleta. Então essa brincadeira, ela é uma preparação para o mundo. E eu entendo que o jogo, ele tem esse mesmo propósito. Ele consegue trazer para a criança um cenário interessante e ela tem que desenvolver habilidades para resolver o problema. Mente curiosa? Você está assistindo ao Curiosas Mentes. Vimos no bloco anterior como alunos de algumas escolas de Campinas estão trabalhando com a programação. Eu me tornei uma mente curiosa desde criança e conto uma coisa para vocês. Programar pode ser muito divertido. Vou explicar o que é o Scratch, mas para isso vou chamar a convidada de hoje, a Giovana Urbano. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Você sabe o que é o Scratch? Não. O que é o Scratch? O Scratch é
é uma ferramenta para programação em blocos. Ela foi desenvolvida pela Scratch Foundation. Com essa ferramenta, você pode criar jogos, animações e histórias interativas. Agora vou contar como é que funciona. Antes de programar, é importante pensar o que vamos desenvolver. É um jogo? É uma história? O que será? Para isso, vou mostrar para vocês um Canva que eu desenvolvi para que as crianças, adolescentes, jovens e adultos possam preenchê-lo antes de chegarmos ao Scratch. Nesse Canva, você precisa pensar em uma história ou em um jogo que você vai desenvolver e nos personagens que fazem parte dele. Foi o que eu fiz aqui. É preciso pensar quais são as fases, as etapas que o jogador terá que percorrer, quais as mecânicas e, por fim, fazer um desenho no papel do cenário e dos próprios personagens. Depois que preenchermos esse Canva e já tivermos uma ideia de como vai ser esse jogo ou essa história, nós teremos planejado esse projeto. Então vamos para o Scratch. O Scratch é um programa que foi desenvolvido no MIT, baseado no Lego. Ou seja, ele é um software que podemos programar em blocos. Então nós podemos colocar aqui os bloquinhos que nós queremos programar. Então nós podemos fazer uma história interativa, um jogo com esses movimentos. Você gostou do Scratch? Sim. Espero que vocês também tenham gostado. Vamos para o próximo bloco e que a Giovana irá mostrar como é interessante fazer uma história interativa no Scratch. Vamos para um breve intervalo e já já voltamos. Curiosas Mentes. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Curiosas Mentes. Seja bem-vindo de volta ao Curiosas Mentes. No bloco anterior, falamos sobre o Scratch. Agora vamos colocar a mão na massa e fazer o que eu ensinei. Já sabemos que existe um software para desenvolver jogos e histórias interativas. Vamos começar a criar? Curiosas Mentes em Ação. Vem com a gente! Vou fazer uma observação importante. Para iniciar a programação, é necessário que você entre no site do Scratch, que está aparecendo na tela. Vamos ver o que a Giovana Urbano está fazendo no outro estúdio? Vamos lá! Olá, mundo curioso! Hoje nós vamos programar no Scratch a história do gato xadrez. Tá bom, vamos começar escolhendo o cenário. Vou escolher esse. Bonito. Agora vamos escolher os personagens. Vou escolher o gatinho. Agora nós vamos programar ele. Nós vamos começar com as cores aqui agora. Vamos. E agora vamos multiplicar. E esse foi o gato azul. Agora vamos para um outro gato.
próximo gato é... Gato azul, gato vermelho. Então tá. Agora nós vamos colocar os códigos. Para que eles possam aparecer e desaparecer. E gravar os sons, né? Então, vamos lá. Agora vamos fazer os códigos. Primeiro vou começar com esse. Agora aparece. Mostre. E agora vamos voltar para esse. Mensagem. Agora vamos gravar o som. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Agora vamos salvar. E vamos ver. Estranho. Susto. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Agora eu só vou copiar os códigos e vou fazer dos outros aqui, tá? Vamos ver como ficou? Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu pro sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Buuu! Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, ficou curioso com as sombras na parede. Era uma vez um gato listrado, deitava no sofá todo enrolado. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez,
Quem gostou dessa história, conte outra vez. Então, agora que você já sabe como programar uma história no Scratch, você pode fazer a sua aí em casa. Queridas mentes curiosas, nós entendemos um pouco sobre o que é programação com as escolas Raul Pila e João Alves. O projeto WASH também mostrou algumas possibilidades sobre como aprender programação na nossa conversa com o Pablo e com a Elaine. Colocamos a mão na massa com a Giovana. Ei, você, mente curiosa, espero que tenha gostado dessa programação criativa e divertida. Tomara que tenham gostado do tema do programa de hoje. Agora vou deixar uma missão para você. Crie a sua própria história fazendo programação no Scratch também. Fique ligado, porque no próximo episódio de Curiosas Mentes teremos mais descobertas empolgantes. Até a próxima! Curiosas Mentes. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.